Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Se este for o primeiro vídeo que estiver assistindo no meu canal, saiba que o meu canal é focado em ReZero, trago vídeos curtos de curiosidades, 5 a 10 minutos. Toda quarta-feira também faço análises semanais dos episódios que são lançados. E caso tenha interesse em assistir esses outros vídeos, tá tudo no meu canal, mas estou deixando alguns vídeos nos cards interativos e também nos links na descrição e no comentário fixado. Finalmente trago a última parte, que é a parte 6 dos vídeos diferentes entre a Light Novel e o anime do volume 4. Este com certeza é o volume mais longo de conteúdo para falar sobre a diferença entre Light Novel ou não, principalmente pelo fato de ter só sido adaptado em 2 episódios, o episódio 12 e 13. Então, sem mais enrolação, vamos às diferenças. Se você assistiu a parte 5 do volume 4, meu último vídeo postado dessa série de diferença, vai lembrar que eu parei contando a história da Anastácia e do Júlio, o apoio dele, tudo que foi revelado na seleção real. As 3 candidatas e os 3 cavaleiros são melhores apresentados na Light Novel, e o mesmo ocorrerá com a Emília, que será apresentada agora. A Emília, quando é chamada para se apresentar, ela estava tão nervosa que a caminhada dela foi praticamente marchando. Os braços e pernas estavam sincronizados do mesmo lado, estava marchando de tão nervosa. Ela andava com a perna direita e mexia o braço direito, andava com a perna esquerda e mexia o braço esquerdo. A própria Emília percebeu que estava andando de jeito estranho antes de chegar no centro. Então a Emília faz a apresentação dela e o pessoal, o Conselho dos Sábios, os nobres, eles ficam bravos assim. Porque era uma meia-elfa de cabelo prateado e estava sendo uma candidata real. O pessoal começou a insultá-la e também começou a insultar o Roswaal, falando como é que o Marquês poderia apoiar ela, tudo. Aí o Roswaal, ele foi apaziguar. Mas a maneira que ele tentou trazer paz para a situação foi do pior jeito possível. Ele falou que não faria diferença apoiar a Emília ou não, porque ela não teria chance de ganhar. Era como se fosse um enfeite, assim. A Insígnia escolheu ela. Então deixava ela como candidata e enquanto a seleção corria para as outras, mais ou menos, na prática. Aí eu nem sequer precisaria citar que isso irritou o Subaru pra caramba. Aí ele interrompe o Roswaal, começa a gritar, começa a xingar o Roswaal. Aí o Roswaal, ele aparentemente bravo, fala que o Subaru foi insolente naquele lugar e que ele deveria se retirar. O Subaru se recusa, eles começam a brigar de novo e o Roswaal dá o último aviso. O Subaru ignora novamente. E o Roswaal fala que ele iria morrer para pagar pela insolência. E ele acaba tirando uma magia de fogo, e não uma simples magia de fogo. Ele taca o Algoa para cima do Subaru, uma bola de fogo infernal para cima dele. Essa bola de fogo acaba sendo amenizada, diminui, e aí depois a gente acaba descobrindo que quem parou ela foi o Peck, que acaba surgindo no castelo. No anime, a Emília apenas cita o Peck, fala que tem contrato com o espírito superior. Já na novel, o Peck aparece, tem essa ilustração. E o Peck interage bem mais com o Conselho de Sábio, fala lá com eles, e todo mundo respeita muito ele, claro, porque é o grande espírito do fogo. Se quiser saber do Peck como grande espírito do fogo, o início, o contrato com a Emília, é só assistir o filme Hyoketsu no Kizuna. Depois começa um diálogo mais tenso, o Peck diz que estava muito bravo por causa que eles estavam insultando a filha dele, que era a Emília, e ele disse que se não fosse pela bondade dela e se ela não parasse ele iria congelar todo mundo naquele hall e iria transformar todo mundo em estátua de gelo. O pessoal fica com medo, inclusive é citado que se a Emília quisesse, ela poderia tentar até uma rebelião com o grande espírito do fogo. Só que aí eles revelam que na verdade era uma peça, era um teatro apenas para que mostrasse o poder de fogo e do acampamento da Emília. Então, desde o momento que o Roswaal estava insultando, fazendo o Subaru ficar bravo e ele tacar o Algoa pra cima dele, e o Peck aparecer e anular a magia, simplesmente foi tudo pra mostrar o poder do Peck mesmo, e pra eles passarem a respeitar a Emília. Só que aí, no final, o Peck fala que a parte que ele tinha dito de não congelar o pessoal só por causa da bondade da Emília era verdade. E realmente, se a Emília pedisse, ele faria aquilo, só que não ia congelar não, porque tinha uma certa pessoa lá naquele hall que iria impedir isso. Mas vamos ignorar essa parte, a gente não conhecia o poder do Reinhardt até então. Lembra que eu falei? Eu tinha até a citação de que a Emília poderia até causar uma rebelião e contra o reino. Então, ela tem essa chantagem mesmo, e a própria Emília que faz, cara. A Emília até demonstra mais confiança ao falar. O Lord Bordeaux, com aquela chantagem lá, falando, iria atacar o reino se quisesse. E isso deixou o Bordeaux ainda mais irritado. Mas a Emília já estava determinada, confiante, e ela fez a apresentação novamente. Ela contou da aparência dela, meia elfa, do contrato com o Peck, aonde ela morou, que foi na floresta de Elior,
É pra tradução aqui da New Pop, ficou Eriole, só que eu costumo chamar mais de Elior mesmo. E ela contou do passado dela, inclusive contou que antigamente na floresta ela era chamada de Bruxa Gélida da Floresta Congelada. Pra quem quiser saber mais sobre esse assunto, sobre como a Emília era chamada de bruxa na floresta, é só assistir o filme do passado dela, que é o Ryoketsu no Kizuna. Já recomendei aqui nesse vídeo. E ela teve que ter culhões, hein? Porque ela já estava sendo chamada de bruxa por causa da aparência igual da Sátila. Então imagina ela se apresentar como bruxa, sendo uma meia-elfa de cabelo prateado. Tem que ter coragem, hein? Só que aí no fim a Emília ela foi traçando seus ideais, contando sua história, e que ela não era bruxa, foi dando ênfase nisso. E todo mundo começou a ouvir mesmo. E ela falou que apesar de todo o poder, inclusive ter o PEC, ela queria que fosse uma disputa justa, que todo mundo tivesse chances iguais, que ninguém sabotasse ela, pois ela não iria sabotar ninguém também. Depois desse discurso, que ela queria uma disputa justa, que ninguém a sabotasse, até mesmo o Lord Bordeaux, que estava atacando ela, passou a respeitar e pediu desculpa pelos insultos. Aí todo mundo fica em paz, harmonia, tudo certo, tava tudo legal, tava todo mundo feliz, não tinha como dar nada errado, né? Né? Aí o Lord Mikolotov tem que fazer aquela pergunta, né? Pergunta pra Emília, quem que é aquele cara? Perguntando sobre o Subaru. Aí, meu Deus do céu. Se vocês passaram raiva vendo o episódio 13 do anime, vou ser sincero com vocês, lendo o volume 4 dá muito mais raiva, cara. Não sei porquê, mano. Na verdade sei porquê, na verdade a nova é mais detalhado, é mais explorado isso. O anime é um resumão, acontece bem rápido até, bem repentino, enquanto na nova é bem mais explorado e dá muita raiva também porque a situação estava controlada, cara. E o Subaru ele vai lá, toma a frente da Emília e fala que é um cavaleiro, se autoproclama um cavaleiro. Meu Deus do céu, cara, dá muita raiva. E ele se autoproclama um cavaleiro por arrogância e orgulho, então ele nem sequer estava pensando na Emília. Depois disso, até o Roswell dá meio que uma bronca no Subaru, falando que ele não seria suficiente para isso, mas aí quem interrompe é o Julius. Tem aquela mesma discussão que tem no anime, é mais explorado assim. O Julius ele fala que o Subaru não tinha lealdade nem com a Emília e nem com o reino, estava sendo só egoísta, e era apenas tipo um idiota que estava passando vergonha na frente de todo mundo se proclamando um cavaleiro. O Julius ainda fala que a Ordem dos Cavaleiros, inclusive, era uma ordem respeitada, que éramos a elite da elite, os mais privilegiados, dependia muito da origem. Por isso que ele não reconhecia nem o Subaru e nem o Aldebaran como cavaleiros. Aí o Subaru também começa a falar um montão de besteira, e aí tem aquela cena lá, que tem até no anime, que o Julius fala que um cavaleiro jamais iria fazer sua rainha, sua candidata, ter uma expressão triste daquela. Na novel fica expresso ainda que o Subaru até sabia que expressão a Emília estava fazendo, mas não teve coragem para virar e ver. O Julius estava até encerrando a discussão, só que aí ele acaba ofendendo o Julius mais ainda, e isso era uma atitude de mau perdedor, como o próprio Julius falou para o Subaru. Aí nisso o Subaru ele é expulso, aí no lado de fora os guardas não sabiam o motivo pelo qual o Subaru tinha saído, ele achava que o Subaru tinha saído por sair mesmo. Aí o Subaru começa a conversar com os dois guardas que estão lá. Os dois guardas até estavam admirando o Subaru, cara, porque o Subaru ele pôde entrar no hall, ver a seleção real, o início dela, e eles disseram que eles já estavam orgulhosos, mesmo não podendo entrar, eles já estavam orgulhosos pelo fato de estarem ajudando do lado de fora, que já era um motivo de orgulho para eles. Nisso, o Subaru acaba caindo na real, o quão vergonhoso foi a ação dele e que ele não podia se orgulhar de nada. Mas aí então a conversa deles é interrompida, porque os guardas capturaram um intruso e estão trazendo ele à pressa. Sim, esse intruso é o Velho Ron. Não ocorre aquela cena lá do Velho Ron invadir o hall do salão principal lá e ele tacar a bomba de fumaça. Ele nem consegue fazer isso, foi até meio mentiroso no anime. O Subaru, quando viu isso, ele até tentou ajudar o Velho Ron, mas o Velho Ron, que tem mais noção que o Subaru, ele fez desconhecido, começou a insultar o Subaru. Aí o Subaru ele notou que o Velho Ron ele só queria proteger e ele falou, o Velho Ron falou pra ele, que não era com ele que ele deveria estar preocupado. Aí ele é encaminhado lá pro salão principal, e aí que tem aquela cena dele capturado, e foi tudo uma aposta do Velho Ron para que ele desqualificasse a Feld, porque ele sabia que a Feld não queria ser rainha, e com ele sendo capturado e morto, a Feld poderia ter o desejo dela realizado. Mas é claro que o maior desejo da Feld era que o Velho Ron ficasse vivo, então ela voltou para a seleção real e aconteceu aquela cena. Cara, a Feld até fala pro Reinhardt quebrar as algemas do Velho Ron, que ele fazia parte do acampamento dela agora. E olha o jeito que o Reinhardt quebra as algemas, só tô deixando a cena aí pra vocês. Aí tem a apresentação da Feld, aquela famosa, né?
E aí é explicado as regras da seleção real logo em seguida. A seleção real irá durar pelo período de 3 anos e terminará um mês antes do rito da União Dracônica. Cada candidata deve contribuir para o mantimento do reino, ajudar o reino de alguma forma, e também deve contribuir para os seus respectivos territórios, ajudando a população dos seus territórios, vassalos, e também fazendo feitos que ajudem o reino em si. É por isso que no volume 5 ou 6 vai ter aquela cena com a Crush, o Subaru pedindo ajuda para Crush para salvar a Emilia do culto da bruxa, e a Crush avisa ele que se ela fizesse isso, a Emilia estava desclassificada da seleção real, porque o pessoal ia ver que ela não dá conta de cuidar do próprio território e precisa da ajuda de uma outra candidata para isso. No momento atual, tanto da novel assim, e até no anime, vocês veem, o Subaru ele mais ajudou a Emilia, tanto que ele ajudou com a popularidade, Baleia Branca, o culto da bruxa, derrotar o arcebispo da preguiça, tanto que a maior parte dos créditos pela derrota da Baleia Branca e do culto das bruxas vai para o acampamento da Emilia, por causa do Subaru. E é claro que foi os méritos também para o acampamento da Crush e também da Anastasia que contribuíram. Mas é mais ou menos assim que eu expliquei para vocês como é que é as regras e como é que funciona essa seleção real. Esse aumento de popularidade, cuidar do reino, fazer feitos. Mas eu também estou citando isso de volume 7 em diante. Infelizmente eu ainda vou ter que contar o finalzinho do volume 4 e vai ter o 5 e o 6 para contar. E aí vai ser só sofrimento, como vocês já sabem. Aí eu deixei essas imagens aí para vocês lerem das regras e também do início da disputa pelo trono. Aí depois passa para a cena do Subaru conversando com o Reinhardt e com o Félix. O Subaru estava totalmente para baixo, o Félix e o Reinhardt estavam contando o que aconteceu lá no salão, com o velho Ron e tudo. O Subaru se sentia tão culpado que ele queria recusar o tratamento do Félix, só que a Emilia já tinha pago, e o Félix disse que não poderia devolver e disse que também nem era um pagamento material. No volume 4 não é revelado, só que posteriormente é revelado que esse pagamento era parte do direito de exploração e mineração na floresta de Elior. E mais tarde, na negociação com a baleia, o Subaru entrega outra parte, inclusive. Então, meu Deus, a floresta de Elior vai ser desmatada, desminerada, completa, hein? E olha como essa cena fica pesada, hein? O Subaru traindo a Emilia, porque a Emilia conhecia ele há uns meses já, mas só quem se importava tanto com ele que ela ofereceu parte da floresta de Elior para exploração e mineração. E a floresta de Elior é querida pela Emilia, é a terra natal dela. Então olha o peso que essa cena tem. Mas voltando então na conversa com o Reinhardt e o Félix, o Subaru vai ter umas interações a mais e é revelado, o Félix inclusive revela que a Crush é mais forte que ele. Ou seja, não era só o Subaru, por exemplo, que é um cavaleiro nesse momento, é um autoproclamado cavaleiro, mais fraco que a candidata. O próprio Félix é mais fraco que a Crush. Aí nisso é igual o anime até então. O Júlio chega, tudo, tem o duelo entre os dois, o começo. E nisso tem umas conversas a mais, vai pro paralelo e vai lá pro salão, onde tá as candidatas reunidas. E aí entra aquele guarda falando que tá tendo um duelo entre os dois, entre o Júlio e o Subaru. E ele veio avisar porque esse duelo estava muito desigual. O Júlio estava batendo muito no Subaru. O Subaru, quando está apanhando, no pensamento dele, ele fala que ele está longe da morte, porque ele conhece bastante a morte. Então, apesar de ele estar apanhando muito, ele sabia que ele estava longe de morrer. Na light novel, o Subaru tenta começar usando um golpe baixo, inclusive no Julius. Ele tenta, acho que finge que a espada cai, aí ele tenta acertar o queixo do Julius. Claro, não dá certo. O Julius lhe dá uma bronca, fala que ele não tem honra nenhuma e começa a bater. Aí vai aquele paralelo da Emilia chegando, o Subaru apanhando, até que usa o Shamaki, o Julius anula e pronto, acaba-se a luta, ele dá aquele golpe de misericórdia. E só dando ênfase, como no próprio anime já mostra, fazia uns 10 minutos que os cavaleiros, que até então odiavam o Subaru, falavam para bater mais, tinha até parado a emoção, queria que acabasse logo essa luta, porque estava muito desigual. Isso é muito importante, pro final desse vídeo vocês vão entender o porquê. Aí se inicia a conversa do Subaru com a Emilia, lá no quarto. E é trágico, cara, dá raiva demais. Eu não vou ter muita coisa para destacar, a única coisa que tem para destacar aqui já fica claro que a Emilia queria que ele ficasse na capital e ficasse com a Ren, lá na casa da Crush para ter o tratamento. E que a Emilia estava começando a demonstrar raiva, começou a gritar, aquele momento de raiva. E na light novel, no pensamento do Subaru, uma coisa até estranha lendo aquilo, o Subaru, mesmo ela estando com raiva, ele achava ela bela. E ele ficou admirando por alguns segundos.
Aí o Subaru explica por que ele ama a Emília, tudo. Foi um amor à primeira vista, mas foi melhor se desenvolvendo nos 3 primeiros volumes. O volume 1, 2, 3 e 4 eu fiz vídeos. O volume 1 ainda vou refazer, só avisando. Ficou bem ruinzinho, ficou um resumo. Foi o primeiro vídeo, claro que vai ter uns erros, mas eu vou refazer esse volume ainda. Mas mesmo assim, ficou nítido, tanto no volume 1 como no 2 e no 3, como esse amor foi desenvolvendo. Ele amou à primeira vista, foi tendo contato com a Emília, até que quando teve o episódio do travesseiro de colo lá, ele percebeu que estava apaixonado de vez. Mas o Subaru é adolescente, né, cara? Ele é o primeiro amor da vida dele, num outro mundo, inclusive, então ele acabou fazendo besteira. Bem, o anime acaba aí, mas é como eu falei no final do volume 2, do vídeo do volume 2, o anime, porque a Light Novel continua. Há um epílogo chamado As Intenções dos Cavaleiros. Há uma conversa entre o Capitão Marcos e o Július. O Capitão Marcos estava repreendendo o Július, dizendo que sua ação tinha sido exagerada. O próprio Július estava pedindo uma punição. Ele falou que ele vacilou e ele pediu uma punição. Aí lá tinha o Félix também. E o Félix, eles acabaram conversando e acaba ficando nítido que o Július ele fez aquilo para salvar o Subaru. Muitos dos cavaleiros lá que ficaram ofendidos com a declaração de Subaru poderiam fazer coisa pior com ele, poderiam até mesmo matá-lo. Por isso que o Július ele se ofereceu, ele espancou o Subaru de um jeito daquele jeito grotesco e exagerado, para que os outros cavaleiros não fizessem mais nada, para que a punição do Subaru bastasse só naquilo. E deu certo, os 10 minutos finais ninguém mais estava querendo mais duelo, todo mundo já estava até satisfeito. Nisso, o Félix tenta defender o Július, mas o Július não aceitava que advogasse pro lado dele. Até o Capitão Marcos não estava querendo deixar passar batido isso, mas o próprio Július até insistiu numa punição. Então, a punição do Július foi ficar de quarentena durante 5 dias, sem poder entrar no castelo, na guarnição, e a espada do Július ficou com o Capitão Marcos. Essa cena, assim, tem no episódio 14, no começo. É muito resumida, é só uma conversa entre o Félix e o Július. Então não dá pra pegar tudo. Então eu deixo também essa página para vocês verem. É o Capitão Marcos, no monólogo dele, ele fica pensando um diálogo que ele teve com o Roswell antes. Olha como o Roswell é, cara. Vocês lembram que eu tinha dito sobre o gavião, o emblema da família dele, que estava no uniforme do Subaru? E que o Roswell ele até achou que o Subaru tinha entrado por causa do emblema? Então, o Roswell desde antes estava planejando o Subaru entrar no castelo. E é claro, isso a gente já sabe, o anime ele já mostra nos arcos atuais a suspeita do Roswell, mas desde cedo, desde antes o Roswell planejava tudo. Eu também disse que ele tinha dado ordem para Ren, tinha dado ordem para os guardas, para o próprio Capitão Marcos, não eximindo a culpa do Subaru, claro, foi um erro dele, ele aprendeu, mas só que essa tem a parcela de culpa do Roswell, que ele sempre planejou tudo desde o começo. O que vale a pena destacar aqui é que a suspeita do Roswell já começa no volume 4. Eventualmente vou falar mais sobre a suspeita do Roswell, assim, fora desses vídeos de diferença, vídeos curtos, que nem eu tô fazendo com as curiosidades, tô deixando aí na tela, nos cards, e links também no comentário fixado e na descrição dos outros vídeos. É vídeo curto, 5 a 10 minutos, curiosidades que eu faço também. E quem quiser, eu vou deixar a playlist dos vídeos de diferença também, esse vídeo já vai estar na playlist. O único volume que eu vou fazer é o volume 1, foi o primeiro vídeo do canal. O volume da música de fundo ficou muito alto, ficou muito resumo. Foi 7 minutos de introdução, pra vocês terem noção. Não tinha noção nenhuma de fazer vídeo. Então eu vou refazer, mas eu vou refazer depois. A prioridade agora são as análises semanais, os vídeos de curiosidades. E também continuar adiante também nesse vídeo de diferença. Volume 5, 6, 7 por diante. Volume 5 também vai ter bastante coisa para falar. Não tanto como esse volume 4, mas mesmo assim vai ter muita coisa. Então, um forte abraço e até mais.